Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu só me apresentar. Eu sou o professor Diego, sou professor de arte, tá bom? E essa maneira, dessa videoaula, por assim dizer, eu peguei essa ideia do professor Cleiton. Cleitão, muito obrigado aí pela sua dica, certo? Me desculpem, perdoe-me o amadorismo, sabe? Porque é a primeira vez em toda a minha vida que eu posto um vídeo e coloco no YouTube, como também é a primeira vez que eu faço uma espécie de vídeo aula. Então, perdoe-me o meu amadorismo, tá certo? Mas eu vou tentar fazer com que esta ferramenta seja a melhor ferramenta possível para que para que a gente continue com o nosso ano letivo, porque lembrando, vocês não estão de férias, está onde está, vocês estão assistindo aulas online, estamos permanecendo aí com esse ano letivo, tá certo? Então, esta é uma maneira, assim, diferenciada da gente continuar com o nosso conteúdo, tá bom, gente? Eu já me apresentei, tá? Professor Diego, se de Champagne, né, gente? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Gente, seguindo o nosso livro didático, a gente parou no capítulo 4, que significa soltando a voz. Tá certo, gente? Turma, o que eu quero que vocês percebam com relação a esse capítulo? Antes de mais nada, antes da gente introduzir, eu falar o que é duração, o que é altura, timbre, etc., perceba. Quando vocês conhecem alguém, quando vocês conhecem uma pessoa, às vezes você não sabe nem o nome dessa pessoa, não é verdade? Mas vocês conseguem reconhecer essa pessoa em um determinado canto, através de como? A voz. É impressionante como a voz ela é uma das principais formas de comunicação que a gente tem para falar, para se comunicar, para interagir com outras pessoas. Vale salientar que, de acordo com os estudos fonológicos, por exemplo, não existe mais essa dicotomia, essa diferença corpo, mente, espírito. Eu tenho um corpo, eu tenho uma voz. Não, você não tem uma voz, você é a voz, você é o corpo, porque voz também é corpo. Portanto, quando você nunca cheguem a dizer, porque eu tenho uma voz. Não, você é a voz, porque faz parte da sua conjuntura corpórea, faz parte do seu corpo. Portanto, você é a sua voz, você é a sua mente, você é o seu corpo, exatamente porque toda essa conjuntura biológica nossa é o que forma nós, seres humanos. Portanto, vocês não têm uma voz, vocês são a voz, vocês são a inteligência, vocês são os estudiosos, vocês são, ou seja, fazendo essa junção de psicológico, de físico, de mental, se torna uma coisa única que é a voz. E é justamente isso que eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito desse estudo da voz, tá bom? Antes de mais nada, aqui essa imagem aqui do Pavarotti, vou falar um pouquinho porque eu coloquei aqui Pavarotti, porque eu coloquei aqui alguns tenores, porque eu coloquei aqui isso. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho bastante interessante. É impressionante que no decorrer da nossa vida, a gente, com o tempo, não temos mais esse cuidado com a voz. Falo isso por minha conta, por eu ser o professor, por exemplo. Se eu não tivesse cuidado da minha voz, se eu não tomasse água, vocês percebem que em sala de aula eu sempre estou com uma garrafinha. Porque eu preciso manter a minha voz para poder lecionar. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque no decorrer do nosso processo evolutivo, biológico, o nosso processo cultural, por assim dizer, esse hábito de não ter o cuidado com a voz, a gente vai se perdendo com o tempo. Eu sempre procuro falar para vocês, eu adoraria ter o timbre de voz que vocês têm, porque vocês falam tão alto de um jeito que eu fico, gente, como é que eles não ficam roucos? E isso tem uma explicação científica e tem uma explicação biológica. Na idade que vocês estão, por exemplo, vocês estão usando o diafragma. Quando vocês concentram todo o ar no estômago e vocês conseguem ter mais fôlego para falar. Vocês usam o diafragma. Os próprios cantores, eles usam o diafragma para cantar. Os atores de teatro, de cinema, de televisão, eles usam o diafragma. Por exemplo, eu vou concentrar meu ar no meu estômago. Isso é diafragma. Agora eu vou falar alto para você, por isso... Ou seja, eu, na verdade, o meu diafragma é esse, certo? Ou seja, eu tenho mais fôlego para falar. Os cantores usam o diafragma. Professor, por que você está falando de diafragma? Porque
dependendo do seu grau evolutivo, biológico, sociológico, quando você vai perdendo um pouco mais assim, quando você vai convivendo com outras pessoas, vai conhecendo novas pessoas, vai tendo novos comportamentos, seja um novo esporte, por exemplo, você às vezes acaba perdendo inconscientemente essa questão educacional da voz. Você começa a falar de uma forma mais ofegante. Isso existe por quê? Porque você não está mais concentrando o seu ar dentro do seu próprio estômago. Você acaba fazendo isso, você concentra todo o seu ar aqui. E não é legal, gente, porque você não tem fôlego, entendeu, para falar, e é exatamente isso que acontece, entendeu? Então, hoje o nosso conteúdo, capítulo 4, Soltando a Voz, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de voz, mas mais voltado para o campo de vista do canto, tá certo, gente? Então, esse capítulo ele vai falar sobre o que é altura, o que é intensidade, o que é timbre, certo? Ele vai falar também sobre o que é um tenor, o que é um barítono, o que é o contralto, o que é um soprano. Esse capítulo 4, ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo, gente? Só para não me perder aqui, porque são muitas informações, deixa eu falar para vocês qual é a diferença de duração, intensidade, altura e timbre. São 4 pilares fundamentais para a gente reconhecer uma personalidade da voz, por assim dizer. Por exemplo, quando a gente fala em duração, o que é duração? Duração, na verdade, é o tempo em que eu começo com a frase, uma palavra e concluo. Por exemplo, se eu fizer vocês percebem que esse meu desafinado, porque eu não sou um bom cantor, certo? Essa minha voz, esse meu durou apenas 5 segundos. Então, essa é a duração. Quando o cantor ele alcança a nota lá no alto, ele consegue alcançar a voz lá no alto, ele, na verdade, teve uma quantidade X de duração, certo? Vocês devem conhecer, eu não conheço, mas vocês devem conhecer cantores, por exemplo, que cantam assim, ou seja, eles conseguem atingir um timbre muito alto. Isso é a duração. Tá certo? Quando vocês conseguem alcançar uma nota e manter essa nota, se a gente pensar isso pelo ponto de vista musical da coisa. Tá bom, gente? A duração. O que é intensidade? Gente, a intensidade, na verdade, a gente consegue perceber assim, na intensidade a nossa potência vocal, por assim dizer. Como diz aqui no livro, ó, a intensidade nos permite perceber a potência vocal. Ou seja, se você tem aquela voz forte, se você tem aquela voz mais aguda, se você fala baixinho desse jeito, ou se você fala alto desse jeito, vocês podem perceber, por exemplo, que a minha potência de voz ela tem que ser um pouquinho alta, exatamente pela questão de sala de aula. Quando eu dou aula no ensino médio, por exemplo, turma da segunda série, a turma do do ensino médio, por exemplo, eu tenho que falar um pouco mais alto porque a turma é grande. Ou seja, então a minha potência natural, a minha potência vocal naturalmente é uma potência mais forte. Ou seja, a intensidade ela se torna mais forte nesse sentido. Então, isso é a própria questão da intensidade, tá bom, gente? A questão da altura. É para saber se eu falo alto, é para saber se eu falo baixo. A questão da altura, ela se torna muito interessante porque existem pessoas que falam alto, existem pessoas que falam baixo. Eu, naturalmente, eu falo alto. Eu sempre falei alto. E depois que eu comecei a dar aula, aí é que eu passei a falar mais alto ainda. Ou seja, então, naturalmente, eu falo alto. Por exemplo, você está tarde da noite essa hora. Eu estou falando alto. Já pensou se o vizinho aquele atrás escutar eu falando? É porque esse menino é maluco. Entendeu? Porque, ou seja, eu falo alto. Certo, gente? E também tem a questão do próprio timbre. O timbre vai estar ligado com a personalidade da voz, tá certo? Por exemplo, como eu falei no início desse vídeo, vocês às vezes conhecem uma pessoa, esquecem o nome daquela pessoa, mas vocês conseguem imitar a maneira como aquela pessoa fala. É o timbre, é a personalidade, na verdade, a característica fonética daquela pessoa. Vocês conseguem perceber o jeito que ela fala, mesmo sem saber a maneira como aquela pessoa fala. Então, isso, na verdade, a gente pode chamar de timbre. Aqui no livro,
eu não sei se vocês conseguem ver, na página 52 e 53, vai falar isso de uma forma muito, mas muito tranquila, tá bom, gente? Aí, existe também, gente, as classificações das vozes, que essa classificação das vozes vai existir mais pelo ponto de vista do próprio canto em si, tá certo, gente? Por exemplo, o que é um tenor, o que é um barítono, o que é um contralto. Na verdade, aqui na página 54, 55, vai falar sobre vários tons, mas eu escolhi 4 para falar para vocês. E quando vocês forem visualizar no livro de vocês, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo explicar aqui nesta aula, que é a minha primeira aula aqui em vídeo, tá certo? O que é o tenor, gente? O tenor, na verdade, ele seria o canto, um dos cantos, não tirando o mérito dos outros, mas ele seria o canto mais, é o canto masculino, é o tom masculino, certo? Mas ele é o mais comum, por assim dizer. Mas ele também se torna importante. Mas a maioria dos homens, dos cantores profissionais, eles têm esse tom. Por exemplo, quando eu coloco aqui esse vídeo de Pavarotti, ó. Esse é o tom dele, esse é o tenor. Esse, na verdade, a gente pode chamar como o próprio tenor, tá certo, gente? E também tem o próprio barítono. O barítono, ele também na verdade, um canto que são os homens que executam esse tom. No entanto, ele não é agudo como o tenor. O tenor, ele é masculino, mas é agudo. O barítono, ele é masculino, mas ele é baixo, certo? É barítono. O barítono, gente, ele é muito parecido com o tenor. A diferença é que o tenor, ele é agudo, ele é mais alto, ele é agudo masculino, e o barítono, ele é o agudo mais baixo, tá certo? Ele não é o agudo, ele é o mais baixo, tá bom? Por exemplo, se eu falo assim, se eu falo desse jeito, isso seria o barítono. Se eu falo um pouco mais agudo, que agora saiu bem cantado, esse seria o tenor. E também, gente, não é dentro de canto, desses tipos de canto, como ópera, por exemplo, não existe apenas o canto masculino, não existe, na verdade, as vozes masculinas. As vozes femininas nessa construção musical, as mulheres também, elas participam. Vale, deixa eu, cadê meu Deus aqui? Pronto. Eu escolhi uma menina mais nova para mostrar esse vídeo para vocês, para ser de uma idade similar a vocês, até para mostrar para vocês que uma menina desse, jovem como vocês, mas que conseguem cantar perfeitamente bem. Olha só. Esse, na verdade, é o barítono. Esse, na verdade, seria o barítono, certo? Esse, na verdade, seria o soprano, certo? Que, na verdade, é o agudo feminino. O tenor é o agudo masculino. O barítono, na verdade, é a voz masculina, mas aquele tom mais baixo. E o soprano é o feminino agudo.
E existe também uma outra característica que é, na verdade, os contraltos, tá certo? Que aqui ó, já seriam mais líricos, certo? Битом сердце множит все горести несчастливой любви. И тяжкое безумие. Er for rikt til å fatte, er for stort til å skildre. Vocês conseguem perceber que ela, o contralto, na verdade, ele seria a voz feminina, mas de uma forma mais grave. Relembrando, o tenor, ele é o masculino agudo, o barítono, ele é o masculino mais grave, o soprano é a voz feminina mais aguda e o contralto é a voz feminina mais grave, mais baixo. Med sang. Men det stiger en sol som et mektig symbol for alle oss. O livro de vocês aqui vai falar sobre a Elza Soares. Eu vou colocar aqui Elza Soares para vocês perceberem o quanto que essa mulher canta pra caramba. Deixa eu ver outra música aqui. Deixa eu ver a música da Elza. Cadê? Vamos essa. Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora, jogasse uma partida? Elza Soares. Dos pés, a multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. A avenida deixei lá. A minha fala, a minha opinião. Então, gente, é apenas para mostrar para vocês um pouco dessas classificações das vozes, certo? Deixa eu ver se tem. Quando for na próxima aula, eu vou dando, espero que seja presencial, mas se não for, vai ser por videoaula também. Eu vou falando para vocês de uma forma mais direta a continuação desse conteúdo, tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou novo nesse tipo de ferramenta, usando videoaula, que vocês podem ver que é tudo amador aqui e tal, mas a gente vai. O importante é que a gente continue com o conteúdo, tá certo? Qualquer coisa, me perguntem, tá certo? Deixa um recado lá no próprio YouTube que a gente vai conversando direitinho. Estudem, vocês não estão de férias, tá certo? Eu vou colocando lá as atividades para vocês responderem, porque assim que a gente retornar, eu já vou passando o vídeo para vocês. Tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana. E tchau, tchau. Até a próxima, gente.